Enquanto os militontos no Brasil estavam espalhando fake news e comemorando uma vitória que nunca existiu, os Estados Unidos mandaram um recado: se o STF continuar perseguindo opositores e empresas americanas e cidadãos americanos, as tarifas do Brasil vão continuar. Cited that 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil, and so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. E vendo que a narrativa que eles estão desde a eleição do Satanás criando está cada vez mais escancarada, os militontos da Lua News entraram em desespero e, de novo, para variar, tentaram culpar Eduardo Bolsonaro. Em maioria formada no Supremo Tribunal Federal para admitir a denúncia do Eduardo Bolsonaro feita pela Procuradoria-Geral da República por coagir a justiça brasileira. Então, aí agora começa, ainda falta um voto sendo concluído, já tendo maioria isso sendo mantido, começa todo o processo de julgamento do Eduardo Bolsonaro. Na prática, a percepção que se tem no Supremo Tribunal Federal, e isso é que é trazido pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, é que ele é uma espécie já de réu confesso, agora se torna um réu de fato. Ele já era uma espécie de réu confesso e vira um réu de fato. E por que isso? Porque ele acabou, Natuza, fazendo uma série de movimentos. Ele não era, e aí voltando ao seu ponto inicial, ele não era perseguido pela justiça, ele não estava sendo investigado, não tinha nada disso. Ele decide ir para os Estados Unidos no início desse ano para pressionar o julgamento do pai, porque o pai estava sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. E aí começa a mobilizar, se articular nos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo para que houvesse uma espécie de sanção do governo americano ao Brasil. Então, acabou acontecendo através do tarifaço e acabou acontecendo de forma prática com os ministros do Supremo e até com integrantes do Executivo, com vistos negados, a lei magnífica em relação a Alexandre de Moraes e família. Então, não só ele verbalizava isso nas redes sociais, em entrevistas, como depois aplaudia as decisões do governo americano, dizendo que estava certo, que foi isso mesmo, e antecipando, inclusive, fatos que depois acabavam ocorrendo por parte do governo americano. Ou seja, prova maior do que isso, ele mesmo estava criando as provas, e é diante disso que há a denúncia da Procuradoria-Geral da República, e diante disso é que há a investigação da Polícia Federal. Não adianta culpar Eduardo Bolsonaro. Tem que ser muito burro para dizer o mínimo para acreditar que Donald Trump colocaria tarifas no Brasil e, inclusive, a lei Magnitsky em Moraes só porque Eduardo Bolsonaro quis ou só porque ele pediu. Inclusive, Felipe Monteiro, que é bem, mas bem canhotinho, acabou falando o óbvio. Inclusive, essa aí até me pegou de surpresa. Quem deu o tarifaço, né, ao Brasil não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, tem uma ligação distante, né? E, no meu modo de ver, Nery e Camila, um ponto importante, política se resolve com política. O Brasil tem todo um aparato estatal, por meio do Itamaraty,
que poderia ter ido antes, né, aos Estados Unidos, tentar, por meio de política, abafar essa denúncia do Eduardo Bolsonaro. Não fez, no modo de ver, porque não levou a sério o que o Eduardo Bolsonaro poderia fazer. Aí tem o segundo ponto que eu acho definitivo, né? Será que o Eduardo Bolsonaro tem uma força tão grande assim para convencer um país tão grande, mais poderoso do mundo, a dar sanção no Brasil, né? Meu modo de ver, claro que não. Então estão valorizando e muito a posição do Eduardo Bolsonaro nesse assunto. Então, meu modo de ver, Nele Camila, é um absurdo o Alexandre de Moraes julgar esse caso, como ele mesmo na decisão falou que foi atingido pela lei Magnitsky, e eu creio que essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro não deveria prosseguir. Pois é. O Brasil não cansa de usar aquele velho método da cortina de fumaça para tentar esconder a verdade e jogar a culpa nos outros. Eles tentam a todo custo culpar Eduardo Bolsonaro. Inclusive, na maior cara lavada, eles estão usando o julgamento de Eduardo Bolsonaro como uma distração para não mostrar que essa redução nos 10% é péssima para o Brasil. E aproveito para comemorar uma vitória que nunca existiu, para esconder que Lula nunca quis negociar. O homem foge do Trump, igual o diabo foge da cruz. Aliás, o Satanás tem outros assuntos mais importantes do que tentar reduzir as tarifas do Brasil, como, por exemplo, defender seu colega Maduro, que está prestes a cair. Inclusive, eu fico aqui pensando, por que será que o Lula tem tanto medo assim do Maduro ser preso? Será que ele pode acabar falando demais? Mas enfim. A mentira é e sempre foi o combustível do PT, inclusive da esquerda em geral. Eles tentaram manipular a informação, dizendo que o Brasil venceu, que Lula conseguiu reduzir as tarifas e que ele é um ótimo negociador. Mas não teve jeito. Tiveram que voltar atrás com seus rabinhos entre as pernas e desmentir eles mesmos. A chamada taxa da reciprocidade foi reduzida para todos os países. Inclusive, teve país aí que ela foi totalmente zerada, enquanto no Brasil a taxa de 40% foi mantida. Pois é, ele defende Maduro e deixa o Brasil se lascar. E ainda tem a cara de pau de pintar uma mentira. Esse é o desgoverno, esse é o PT.